Olá, todos os segmentos da sociedade interessados na questão estão trabalhando duro para encontrar um caminho para atender à Lei de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010 e que pretende resolver o problema do lixo no Brasil. Neste segundo episódio da série, você vai conhecer como a cidade de Salvador da Bahia contornou anos atrás o problema do acúmulo de entulho e ajudou na limpeza da cidade, com apoio integral dos técnicos da Universidade Federal da Bahia. As cidades são o nosso habitat, mas ao contrário dos habitats naturais, muitas vezes são elas que têm que ser adaptadas aos seus habitantes. O ser humano é a única espécie que pode destruir o local onde vive. E essa destruição se dá num processo lento e contínuo. Todo dia um pouquinho. Cada um de nós produz algumas gramas de lixo que vão se juntando a milhões de outros lixos até formar uma enorme montanha que tem que ir para algum lugar. Também o esgoto precisa ser tratado sob pena de se transformar em um grande problema de saúde pública. O Brasil exibe números dramáticos. Apenas 30,9% da população brasileira é atendida por esgotamento sanitário. 33% dos brasileiros não têm acesso a abastecimento de água tratada. O resultado é doença e queda de qualidade de vida. Segundo o Ministério da Saúde, 60% das internações de crianças em unidades de saúde são provocadas por problemas no tratamento da água. Para dar uma ideia, calcula-se que se fosse ampliada em 1% a cobertura sanitária da população de até 5 salários mínimos, seriam reduzidas em 6% as mortes na infância. Algumas doenças são típicas da precariedade ambiental. A tuberculose, causada pela superlotação, a diarreia e verminose, pela falta de tratamento do lixo, as infecções respiratórias, pela poluição do ar. A relação entre saúde pública e o tratamento da água e dos esgotos vem sendo tratada por uma nova abordagem que é sintetizada na expressão saneamento ambiental. O saneamento ambiental abrange, além da água e esgoto, toda a coleta de lixo, a drenagem urbana, o controle de doenças transmissíveis, como a dengue e a regulação do uso do solo. Podemos dividir as questões do saneamento ambiental em 3 categorias simples: água, ar e solo. Vamos ver um pouquinho de cada uma. A água é a fonte da vida. Ela mantém a umidade do ar e a estabilidade do clima. Mas o aumento das aglomerações humanas fez com que a água servisse de descarga de esgotos e resíduos industriais. Um dos casos mais notáveis é o da poluição da Baía da Guanabara. Aquele paraíso tropical de 1500, que foi gradualmente sendo destruído, destroçado, né, nos ciclos econômicos, que foi aterrado, teve esses ecossistemas mutilados, dissecados, alterados, vai ser aí a partir de 1500, envenenado pelas indústrias, e a cidade, em função também desse modelo urbano industrial, vai passar a receber contingentes numerosos de população. Aquela população de 500 habitantes de 1880 vai para 1 milhão no início do século e rapidamente chega aos 8 milhões de hoje. Para fazer frente ao problema, foi criado o Programa de Despoluição da Baía da Guanabara, que já investiu milhões de dólares e envolve dezenas de prefeituras. Esse é um dos maiores programas ambientais do mundo. No futuro, quem sabe a Baía da Guanabara viverá seu antigo esplendor. Todo mundo já ouviu falar do aquecimento global. Esse drama, provocado pelo chamado efeito estufa, exige soluções engenhosas para ser enfrentado. Um dos principais vilões para o aquecimento do planeta são os milhões de automóveis que despejam dióxido de carbono na atmosfera. Para enfrentar esse problema, foi criado o Programa de Controle da Poluição de Ar por Veículos Automotores, o PROCONV. O PROCONV, ele chegou no que está relativo
a tecnologia, vamos dizer assim, embarcada no carro, hoje ele é padrão equivalente ao que se pratica de melhor no mundo, né? Melhor, inclusive, do que muitas regiões europeias. Então, o Brasil hoje tem um alinhamento com essa realidade. O que nós temos de etapas daqui para frente é a discussão de novas tecnologias, de novas possibilidades de matriz energética de combustíveis, de novas soluções para o sistema de transporte. Os resultados do Proconv são espetaculares. Mas você poderia perguntar, isso não teria acontecido do mesmo jeito pela evolução tecnológica? Calcula-se que a evolução tecnológica, como o surgimento dos catalisadores, foi responsável pela redução em torno de 15,8% na emissão de dióxido de carbono. Graças às metas do Proconv, essas reduções chegaram a 53,3%. Quando os veículos mais velhos e poluentes saírem de circulação, esses números subirão ainda mais. Hoje, 13% dos veículos ainda são responsáveis por 69% das emissões. O sucesso do Proconv deve-se ao empenho conjunto dos governos com as empresas fabricantes de automóveis. Uma engenharia política que ajuda o país a respirar. A contaminação do solo pode ser de origem orgânica ou inorgânica. Substâncias químicas perigosas, pesticidas ou simples decomposição do lixo podem afetar dramaticamente o solo. O principal agente de transmissão de doenças pelo solo é a água, contaminada por substâncias nocivas. É a velha história. O lixo polui o solo, que polui a água, que contamina os alimentos. Esse circuito precisa ser interrompido e a melhor maneira de controlar é através de técnicas de prevenção. Um bom começo é a lei de uso e ocupação do solo. É por meio da lei que a sociedade regulamenta a ocupação, decidindo a seleção de locais apropriados para os despejos e definindo critérios. Tem vários aspectos onde a questão ambiental é tratada no plano diretor e na legislação de uso e ocupação do solo. Uma das questões mais importantes diz respeito à impermeabilização do solo na cidade. São Paulo é uma cidade que tem um grau muito alto de impermeabilização do solo urbano e as consequências disso são graves problemas de drenagem urbana, inclusive gerando enchentes que atormentam a vida do paulistano em todo o começo de ano, em todos os verões. Uma questão importante em relação a isso é a manutenção dos fundos de vale permeáveis. Infelizmente, no passado, isso não foi tratado com a devida preocupação. Por exemplo, não se reservaram áreas permeáveis, parques, ao longo dos principais fundos de vale da cidade, como, por exemplo, no Tietê, no Pinheiros e mesmo nos fundos de vale onde hoje há avenidas importantes na cidade, como a 23 de Maio e a 9 de Julho. Em função disso, nós temos um problema muito sério, que a água muito rapidamente vai para os córregos, dos córregos vai para os rios e com isso nós temos os problemas de enchentes. Mas além de mudar as leis, é preciso encontrar soluções inovadoras. É o que está sendo feito em Salvador para solucionar o grave problema do entulho na cidade. Além de um desafio para a limpeza urbana, os entulhos são um problema de saúde pública. Mas agora, ao invés de problema, os entulhos viraram solução. Uma técnica desenvolvida pela Universidade Federal da Bahia aproveita as sobras de construção para moldar tijolos e argamassa que saem pela metade do preço. Os tijolos têm a mesma resistência e durabilidade dos tijolos comuns. O processo de produção é simples e acessível. Segundo as pesquisas que a gente realizou aqui no laboratório, esse tijolo com entulho apresenta maiores resistências do que um tijolo tradicional com essa mesma tecnologia, apresenta maior durabilidade e apresenta menor absorção de água. Para reaproveitar o entulho, a prefeitura instalou postos de coleta em toda a cidade. A população aprovou a ideia. A gente está com uma obra aqui perto, fica super em mão você trazer o entulho para cá, primeiro porque é custo zero. Tá? Então, o seu custo é só com o transporte, você chega aqui, sabe que o entulho ao chegar aqui vai ter um destino correto, então fica muito mais prático para a gente que é usuário do sistema.
A remoção de entulhos ajuda ainda a recuperar áreas ambientalmente degradadas. Antes o lixo aqui jogado, a gente não podia almoçar, mosca sentando dentro de casa, né? Às vezes as crianças não podiam nem ficar à vontade aqui, pisando no lixo. Novos estudos estão sendo feitos para utilizar os entulhos na pavimentação de ruas. Além de economizar milhões de reais todo mês, a Prefeitura ajuda a combater doenças e dá mais esperança para quem sonha em um dia poder construir sua casa. Nós vimos que são muitos os aspectos do saneamento ambiental. É preciso ter leis adequadas. É preciso, muitas vezes, investir milhões para reparar o dano já feito. Mas, principalmente, é necessária a consciência de que essa é uma questão que afeta a todos nós e tem que ser enfrentada de frente.